que nós somos compostos por homens e mulheres pecadores. Então qualquer um de nós pode falhar, inclusive o pregador. Você pode me encontrar um dia fora da igreja. E a igreja não tem culpa disso. Então você tem que analisar a igreja pelo seu corpo doutrinário. Paulo diz isso no livro de Tito, no capítulo 2, quando ele diz que nós devemos pregar o que convém à sã doutrina. Sendo assim, para essa manhã, eu escolhi duas crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A crença de número 4, chamado Deus o Filho, e crença de número 9, chamado de vida, morte e ressurreição de Cristo. Te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 9. João, capítulo 9. Rapaz, eu quero água. O Evangelho de João, capítulo 9. Ou como alguns dizem, João Grande. Abre sua Bíblia de João Grande. O Evangelho de João, capítulo 9. Enquanto vocês vão abrindo, eu estou vendo alguns amigos aqui que vêm nos visitar. A família da Cláudia, seu esposo. Vocês só podem acenar assim rapidinho para o pessoal conhecer vocês. A família da Cláudia, cadê? Isso, eu estive lá, né, a gente orou, teve uma festinha lá de aniversário da Emily. É isso? Da Emily. Exatamente, sejam bem-vindos. A família também aí é a família só, da irmã Geralda, da Gisele e da Bruna. Dá uma cena aí, os esposos, aí a família, olha aí, tá vendo? Sejam todos bem-vindos aqui à casa de Deus. Todos acharam? João capítulo 9, abre sua Bíblia em João capítulo 9. João capítulo 9. Vamos orar. Oremos. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de dar a Tua palavra. Te peço que o Espírito Santo, neste momento, acalma a nossa mente, o nosso espírito, para que possamos compreender a Tua palavra. São bênçãos que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. A Bíblia tem quantos evangelhos? 4. Qual é o primeiro? Mateus, depois Marcos, depois Lucas e depois João. O evangelho de Mateus, Marcos e Lucas são idênticos. O evangelho de João, ele é diferente. Tem um nome técnico para isso. Nós chamamos de evangelho sinótico. Que palavra é essa? Sinótico é algo que é visto a partir de uma mesma perspectiva. Vou repetir. Sinótico é algo que é visto a partir de uma mesma perspectiva. Portanto, Mateus, Marcos e Lucas vai contar a história de Jesus a partir de uma perspectiva. O Evangelho de João, ele é diferente. Embora Mateus, Marcos e Lucas parece que vai dar ênfase à humanidade de Cristo, o Evangelho de João vai dar ênfase à sua divindade. De acordo com o reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu comentário expositivo do Evangelho de João, ele vai descrever que provavelmente o Evangelho de João foi um dos últimos livros da Bíblia a ser escrito, por volta do ano 94 ou 97. Quando João volta da ilha de Patmos, há um problema que está circundando a igreja. Esse problema está sendo circundado por um grupo que nós chamamos de agnosticismo. O agnosticismo fazia a seguinte pergunta: Deus pode morrer? Qual é a tua resposta? Eu não ouvi. Deus pode morrer? Não. Aí ele pergunta: se Deus não pode morrer, e Jesus Cristo é Deus, e Jesus Cristo morreu, logo ele não pode ser Deus. Então João já vem respondendo. No capítulo 1 do seu livro ele começa dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Portanto, o Evangelho de João está dando ênfase à divindade de Cristo. Quando você, querido irmão, estiver estudando o Evangelho de João, lembre-se que a pergunta central do Evangelho de João é: quem é Deus para você? Vou repetir. A pergunta central do Evangelho de João é: quem é Deus para você? Dito isso, nós vamos ler João capítulo 9, versículo 35 e 36. Todos acharam aí? Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Tem alguém aqui que não tem Bíblia e gostaria de uma emprestada? Eu não trouxe Bíblia, esqueci. Aqui, vou pegar a minha aqui. O verso 35 e 36 está grifado. Aqui, verso 35 e 36. Mais alguém? Vamos lá? Verso 35 diz: ouvindo Jesus que tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou. O que está na sua Bíblia? Está acompanhando? João 9, verso 35. Ouvindo Jesus que tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou. O que está escrito na sua Bíblia? Crês tu no Filho do Homem? Verso 36. Ele respondeu e disse. O que ele disse?
Quem é Senhor para que eu nele creia? Pronto, pode fechar sua Bíblia. Pode fechar. Olha que pergunta fenomenal. Crês tu no Filho do Homem? Aí o ex-cego, que é essa história do cego de nascença, devolve a pergunta dizendo: quem é Senhor para que eu nele creia? Bom, dá uma pausa aí. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é: Jesus existiu, sim ou não? O que é que você acha? Veja, quando eu tinha 18 anos, eu estava na faculdade de filosofia. Eu tinha um professor de didática. Olha só, um professor de didática. Não tinha nada a ver com o conteúdo, mas ele era um professor de didática. Além de eu ser cristão, lá eu tinha mais 2 amigos cristãos que estavam lá. Uma moça da Igreja Congregação Cristã do Brasil, ou mais conhecido como a Igreja do Véu, e outro irmão católico. Nós 3 éramos cristãos. E o professor de didática, a ideia dele era: filosofia já é meio chato. Então você tem que dar aula e dar uma pausa e contar uma história. Dar aula, dar uma pausa e contar uma história. Para ilustrar isso, o que ele fez? Estava dando aula, parou no meio da sala e falou bem assim: não existe prova da existência de Abraão, o pai da fé. Quando ele falou isso, irmão, meu coração começou a disparar. É como se uma voz dissesse assim: vai, fala alguma coisa. Eu tinha medo de falar, ele me retrucar e eu ficar com a cara no chão. Quando eu olhei para a moça da Igreja Congregação, ela fez assim para mim: vai, fala alguma coisa. Aí eu falei para ela: fala você também. Aí o irmão católico falou bem assim: vai. Aí eu falei: vai você também. Ficou um jogando pro outro. Eu fiquei com medo, irmão. O professor continuou, dava aula, parava e falava: Abraão não existiu. Dava aula, parava e dizia: Abraão não existiu. O coração lá, irmãos, tremendo. Eu levantei a mão timidamente. Falei: professor, Alexandre Magno não existiu. Ou melhor dizendo, Alexandre o Grande. Príncipe, o grande império da grande império Grécia. Alexandre o Grande não existiu. Ele falou: opa, Alexandre Grande existiu. Eu falei: Alexandre o Grande não tem prova que ele existiu. Ele falou: tem. Eu falei: tem um documento que foi encontrado 800 anos após a sua morte e não passou por uma crítica textual, tal como a Bíblia. Portanto, o documento pode ser falso. Alexandre o Grande não existiu. As ciências humanas é falsa e eu estou no curso errado. Ele falou: e se eu disser que Abraão existiu? Eu falei: eu falo que Alexandre o Grande existiu. E nós estamos o quê? Empatados. Aí você fica ousado. Aí ele deu a aula, foi minha vez de interromper. Eu falei: professor, e Jesus existiu ou não? Ele falou: o que você acha? Eu falei: eu tenho uma prova científica da existência de Jesus. Tem? Veja, irmãos, quando eu falo de ciência, eu não estou falando de ciência a ser comprovado em um laboratório. Eu estou falando das ciências, das mais variadas ciências. Por exemplo, história é ciência, sim ou não? Sim. Para aquele que cursou história ou pretende cursar, você é um cientista. Mark Bloch, no seu livro Apologia da História, ele fala que a história é a ciência do homem no tempo. Portanto, história é ciência. E uma vez, irmão, eu fui até a biblioteca da PUC, lá em Curitiba, peguei o volume 1 de um livro, que hoje está em um volume só, estava dividido em 9. Nome do livro: História dos Hebreus, escrito por Flávio Joséfo. Quem é Flávio Joséfo? Um judeu. Alguém pode argumentar: um judeu da diáspora. Da diáspora são os judeus que não vivem na Palestina. São os judeus que moram em outros lugares. Mas não importa, ele era um judeu. E um judeu tradicional não aceita a pessoa de Jesus. Só que quando eu peguei o volume 1, os editores diziam assim: o livro de Flávio Joséfo foi escrito para combater a teoria da Grécia e é tido como inerrante, ou seja, um livro que não pode ter erros. Só que no livro completo, na página 856, o autor diz o seguinte no segundo parágrafo, abre aspas: nesse tempo surgiu um homem cujo nome é Jesus, um homem sábio e de boa reputação. Eu pergunto, professor, o que leva um historiador tradicional, reconhecido, judeu, falar que Jesus existiu? Das duas, uma. Ou ele estava doido, ou Jesus de fato existiu.
Agora, se Jesus existiu, eu falei, professor, ele de fato morreu. Se ele de fato morreu, ele de fato ressuscitou. E se ele ressuscitou, muito em breve ele vai voltar. Mas a pergunta continua agora para vocês. Crês tu no Filho do Homem? Aí você devolve a pergunta, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Veja, quando eu tinha 16 anos, eu estava na minha casa, dormindo. Um grupo de crente bateu na porta da casa do meu avô. Meu avô, pois não, vemos aqui falar de Deus para o senhor. Meu avô falou bem assim, não fale para mim. Fale para o meu neto, que se chama Neto, que é da Adventista. Quando ele falou isso, o rapaz falou bem assim, seu Edivaldo, eu estava dormindo. O senhor deixou o seu filho entrar nessa seita desgraçada. Oh, irmãos, quando ele falou isso, o coração começou a disparar. O subconsciente que Freud fala, parece que foi lá no meu subconsciente. O coração disparou, os nervos começaram a tremer. Eu levantei. Falei, ô meu amigo, bom dia primeiro. Você vem aqui na minha casa falar, não precisa falar mal, né? Não precisa ficar atacando, faça a sua parte. É, aceita sim. Falei, não, você vai ter que deixar eu falar. Aí ele não queria deixar eu falar, eu falei bem sim, sai da minha casa. Eu tinha 16 anos, falei, sai da minha casa. Aí meu avô falou bem assim, oxe, não faça isso. Falei, eu sou baiano, tá? Então oxente é por causa disso. Meu avô falou bem assim, oxente, não faça isso. Falei, não, o senhor jogou a responsabilidade sobre mim, eu vou falar. Sai da minha casa. Ou se não, deixa eu falar. Aí eu ia falar, eles me interrompiam, sai da minha casa. Sai da minha casa. Sai da minha casa. Meu avô querendo rir igual a vocês. Aí eu falei, ou deixa eu falar, ou se não o quê? Eu esperei que ia ser mais forte. Ou deixa eu falar, ou se não? Perfeito. Ele falou, pode falar. Eu falei, qual é o motivo de você falar que a gente é uma seita desgraçada? Porque vocês falam que Jesus é Deus. Eu falei, mas Jesus é Deus. Não, sim, não. Deixa eu falar, se não o quê? Sai da minha casa. Tu gostou, né, irmão? Eu também gosto dessa parte. Aí eu falei bem assim, Jesus é Deus. Isaías 7,14 diz que uma mulher virgem daria luz a um filho que se chamaria Emanuel. Mateus capítulo 1, verso 25 diz que Emanuel significa Deus conosco, Jesus é Deus. Isaías 9,6 diz que um menino se nasceu, um filho se nos deu, o futuro está sobre os seus ombros, seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus é Deus. Ele quer me interromper, sai da minha casa, calava a boca e voltava a falar. Lá no livro de João, capítulo 1, versículo 1 a 3, diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Lá no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 20, João diz que está guardando a vida eterna, e a vida eterna se encontra em Cristo Jesus, pois ele é verdadeiramente Deus. Romanos capítulo 9, versículo 4 a 5, Romano diz que seja principado e potestade, tudo lhe pertence, pois ele é Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2, Pedro saúda os irmãos na paz do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. No livro de João, no capítulo 20, versículo 28, Jesus aparece para Tomé, e Tomé se prostra diante dele e diz, tu és Senhor meu e Deus meu. Tito capítulo 2, versículo 13, Tito diz que está guardando a manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Portanto, Jesus é Deus. Aí ele falou, posso falar? Eu não falei, sai da minha casa. Eu falei, pode. Jesus é Deus, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Sim. Ele falou, e quando Deuteronômio fala que o Senhor é Deus, Senhor é único? Olha o argumento do cara. Deuteronômio fala que o Senhor é Deus, Deuteronômio 6,4, a oração judaica. Chamar Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Está lá, o Senhor é único. E esse único? Eu falei, eu posso falar? Ele falou, pode. Quem escreveu o livro de Deuteronômio, irmãos? Moisés. Isso é importante quando você for estudar a Bíblia. Pergunta primeiro quem escreveu. Isso não serve só para a Bíblia, tá, irmão? Para qualquer livro. Por exemplo, eu não vou falar o time que eu torço. Eu torço para um time, né? O time aí, o Batense. Se eu for escrever um livro sobre o Batense, eu não vou falar mal do time Batense, né? Eu vou falar bem, você tem que analisar a história do cara. Agora volte para mim. Quem escreveu o Deuteronômio foi quem? E quem escreveu o Gênesis? Moisés. Quando Moisés, olha que interessante, escreveu Gênesis capítulo 2, que ele falou bem assim, Deus fez homem e mulher, e os dois se tornaram
uma só carne. Você sabe que o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, né, irmãos? E o hebraico pode ter vários significados. Essa palavra hebraica, uma só, vem do hebraico errad, se escreve echad, com CH mesmo de mudo, mas pronuncia errado. Esse errad não significa um no sentido singular, é um plural. Pergunta, quem estava lá? Adão e? São quantas pessoas? Mas Deus ia quantas como? Uma. Essa mesma palavra errad e não yahid, ele usou em Deuteronômio 6:4. Então ele fala assim, o Senhor é Deus, o Senhor é errad. Esse errad de Moisés, em Deuteronômio 6:4, é plural. E esse plural significa estar presente mais de uma pessoa. Quer a sugestão? Pai, Filho e Espírito Santo. Eles viraram para o meu avô, não viraram para mim. Falaram bem assim, vamos embora, seu Divaldo. Fizeram a lavagem cerebral na cabeça do seu filho. Quando ele estava saindo, Gabriel, que era um primo que eu tenho até hoje, tinha 5 anos, Gabriel foi atrás dizendo, volta aqui para ouvir mais. Eu falei, não, pode deixar embora, né? Mas a pergunta continua. Crês tu no Filho do Homem? Aí você devolve a pergunta, quem é Senhor para que eu nele? Eu vou te falar quem é Jesus. Apocalipse 3, agora eu vou sair da 4ª crença da Igreja Adventista, vou para a 9ª crença. Já saímos da 4ª, vamos para a 9ª. Apocalipse 13:8 diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação. Antes da fundação de quê, irmãos? Do mundo. O que isso significa? Significa que antes que houvesse mundo, Deus já havia estabelecido o plano da salvação. Lembra da rebelião que teve no céu provocado por Lúcifer? Apocalipse 12:7. Lúcifer causou uma rebelião. Ele veio parar aqui na terra. Quando ele cai aqui na terra, eu imagino que os seus anjos falavam bem assim, aí chefão, estamos aqui na terra, a gente está sem céu, sem terra, e agora, o que a gente vai fazer? Você não tem nenhum plano? Aí Lúcifer, o chefão, falou bem assim, eu tenho um plano. E eu que tenho que executar, não pode ser vocês, que não pode dar errado. Um anjo pergunta, qual é o plano? Vamos fazer Adão e Eva pecar, desobedecer a Deus. Porque se Adão e Eva pecar e Deus os perdoar, podemos reclamar perdão para nós e voltamos para onde? Para o céu. Se Deus não os perdoar, Deus vai ter que os matar, porque Ele disse que o salário do pecado é a morte. Se Deus não matar, eu vou dizer que Ele é mentiroso, porque Ele falou que essa é a consequência do pecado. Pronto. Deus ficou no beco sem... Será? Eu li um livro de 1964 chamado Coluna de Nossa Fé. Lá diz uma experiência que eu acho verídica. Diz que depois do pecado, Adão e Eva estavam trabalhando cansados. Lúcifer atrás de uma árvore pensando, será que ele vai matar agora? O que ele vai fazer? Será que ele vai perdoar? Espera que ele vai matar. Se ele matar Adão e Eva, eu vou falar para todo o universo que Deus é tirano. De repente, um ser aparece para Adão. Esse ser era o próprio Jesus. Ele toca no ombro de Adão e fala, Adão, você está vendo aquele cordeiro? Adão fala, estou vendo, Senhor. É o animal mais manso do Éden. Eu quero que você pegue o cordeiro e faça um sacrifício. Adão começa a ficar desesperado, ele nunca viu morte. Senhor, eu nunca vi morte, eu nunca matei ninguém, eu vou matar um ser inocente. Faça o sacrifício, Adão. Adão pega o cordeiro, traz diante do Senhor. Ele coloca a mão sobre o cordeiro e confessa seu pecado, simbolicamente. Ele corta o pescoço do cordeiro. O cordeiro começa a derramar sangue. Adão pega o cordeiro no colo e começa a chorar desesperadamente, dizendo, eu matei um ser inocente. Cristo toca no seu ombro e diz, não, você não matou um animal, Adão, foi a mim. Porque o que você tinha que sofrer pela humanidade, eu vou ter que sofrer pela raça caída. Fato é que João viu Cristo caminhando pela praia, aponta para ele e diz, ali vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para te fazer uma pergunta nessa manhã, crês tu no Filho do Homem?
Aí você devolve: quem é Senhor para quando ele crê? Eu vou te falar quem é Jesus. Jesus é aquele que, na minha opinião, era para nascer lá em Coroma Vermelha, Porto Seguro, Praia do Multar. 4 estrelas, poderia ser 5, vou colocar 4. Ele vai nascer de uma mulher virgem. Maria poderia ter entre 14 e 17 anos. Eu já preguei no sertão da Bahia, irmãos. Era uma casa aqui, uma casa a 4 quilômetros, outra casa a 2 quilômetros. E no meio do caminho eu sempre encontrava famílias montadas em um jegue. Na minha mente, aquela é a cena de Maria, José e Jesus. Ela batendo de porta em porta: abro porque o meu filho vai nascer. Ele foi nascer em Estrebaria, irmãos. Mas os anjos começaram a louvar o nome do Senhor, pois a salvação tinha vindo sobre a face da terra. Amém? Jesus é aquele, irmão, que começou a crescer. Fora ele que chegou na porta do cemitério e disse: Lázaro, saia. Diz os eruditos da área conservadora que se ele não falasse o nome de Lázaro, era capaz de sair morto pelos 4 cantos do cemitério, porque ele tem poder para isso. Foi ele que a mulher tocou nas suas vestes e apenas com um toque ela foi curada do fluxo de sangue. Foi ele que curou os leprosos, o coxo, o aleijado. Mas a pergunta que fica é: onde estão essas pessoas? A Bíblia não diz que Lázaro seguiu a Cristo. A Bíblia não fala que a mulher do fluxo de sangue estava seguindo a ele. Onde estão essas pessoas? Zacarias profetizava dizendo: alegra-te, ó filha de Sião, porque o teu rei vem montado no filhote de uma jumenta. É um momento marcado por Deus, irmãos. Jesus prepara o filhote de uma jumenta e ele começa a entrar em Jerusalém. Quando ele começa a entrar em Jerusalém, lá aparece Lázaro e a mulher do fluxo de sangue, que começa a puxar a cordinha da jumenta para que o Senhor pudesse passar. Lá estavam os leprosos que não agradeceram, mas agora estendia as vestes pelo chão para que o Senhor pudesse passar por cima. Lá estava o paralítico do tanque de Betesda. Ele não se movia pelos cotovelos, agora ele pulava com palmas na mão, pulando, exaltando o Filho de Deus. Lá estava o cego que não poderia enxergar, mas ele contemplava a face do Salvador. Lá estava o mudo que não poderia falar, mas agora ele dizia: Hosana ao grande rei. A turba barulhenta começa a se aproximar do templo, irmãos. E quando chegam perto do templo, lá saem os sacerdotes, movidos por inveja, orgulho e presunção. E com tom sarcástico eles perguntam para os discípulos: quem é esse Jesus que vocês tanto clamam? Os discípulos, movidos pelo Espírito Santo, diz: não perguntai para mim quem é Jesus, perguntai para Adão. Ele vai te afirmar que ele é a semente da mulher que vem para esmagar a cabeça de Satanás. Perguntai para Abraão, que ele vai te afirmar que esse que vem aí é o Melquisedeque, o rei de Salém. Perguntai para Jacó, que ele vai te dizer que esse que vem aí é Siló, que vem para reger a tribo de Judá. Perguntai para Moisés, que ele vai te dizer que ele é um profeta e jamais haverá alguém semelhante a ele. Perguntai para Isaías, que ele vai te afirmar que ele é Emanuel, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, príncipe da paz. Perguntai para Ageu, que ele vai te afirmar que aí vem o desejado de todas as nações. Perguntai para Zacarias, que ele vai te afirmar que aí vem o renovo de Davi. Perguntai para Jeremias, que ele vai te afirmar que aí vem o Senhor justiça nossa. Perguntai para Daniel, que ele vai te dizer que aí vem o Messias que vem para nos remir. Perguntai para Oséias, que ele vai te afirmar que aí vem a fidelidade de Israel. Perguntai para Deus o Pai, que eu ouvi dizer do céu que esse é o meu filho amado, a quem me comprazo. Perguntai para João que vocês o mataram, que ele vai te dizer que aí vem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Perguntai para a mulher samaritana que vocês a desprezaram, que ela vai te afirmar que aí vem a fonte da água da vida, e quem tomar dessa água jamais terá sede. Perguntai para os próprios demônios, que eu ouvi lhe dizendo: ele é príncipe das mansões celestiais, que veio para acabar com o exército das trevas. Perguntai para os 24 de Sião, que ele vai te afirmar que aí vem o leão da tribo de Judá, aí a raiz de Davi. Eu quero te dizer, igreja, que Jesus Cristo está voltando. Ele não virá montado no filhote de uma jumenta, nem suportará uma coroa de espinho. A Bíblia diz que ele virá nas nuvens do céu e todo olho o verá. Ele virá com coroa de glória. E se alguém perguntar como aquele ex-cego: quem é, Senhor? Tu não precisa responder, pois nas suas vestes vai estar escrito que ele é Rei dos reis e é Senhor dos senhores. Uma pergunta: crês tu no Filho do homem? Aí você devolve: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Vocês me dão mais 5 minutos? Sim ou não? O pastor chegou, né? Dá mais 5 minutos, por favor.
depois dessa cena, ele vai para o Getsemane. Eu gosto da cena do Getsemane. Nós falamos sobre isso a semana inteira. Jesus começa a contemplar o Pai tirando dele a sua glória e colocando sobre ele o pecado de toda a humanidade. Talvez esteja pregando para alguém angustiado aqui nessa manhã. Alguém preocupado, triste, abatido. Eu gostaria humildemente que você pegasse seu pecado, a sua angústia, e multiplicasse para 8 bilhões de pessoas no mundo, fora os que já morreram, e colocasse sobre Jesus. É tanta angústia, irmão, que ele chama 3 dos seus discípulos, porque ele queria alguém para lhe dar ânimo nesse momento de desespero. A angústia é tão grande que o coração dele começa a palpitar. Ele vai morrer de ataque cardíaco. Como ele não pode morrer de ataque cardíaco, o coração começa a pulsionar sangue pelas veias. Ele vai dar um derrame, mas como ele não pode morrer de derrame, os seus poros começam a dilatar. E no lugar de suor ele começa a derramar sangue. Ele se levanta, irmão, por 3 vezes e vai em busca dos discípulos. Os discípulos estavam o quê? Dormindo. Sabe qual a lição que eu tiro? Quantas vezes você está angustiado e precisa de um ombro amigo e não tem ninguém para te ajudar, não é assim? E por incrível que pareça, quando não tem ninguém para te ajudar, sempre aparece um para te atrapalhar. Somente a árvore de cipreste estava ali derramando orvalho, como se a natureza estivesse chorando em prol do seu Criador. Sabe quem aparece para Jesus? O diabo. Ele fala bem assim: tu vai morrer? Se eu fosse você, eu não morreria. Para por aí, Jesus, para com isso. Judas, eu acabei de ver agora há pouco, ele te trocou por 30 moedas. Pedrão, que está ali dormindo, vai te negar. Tem gente que mata, que rouba, que trai, que mente. Tu vai morrer por essas pessoas desgraçadas. Ah, eu não morreria. Mas o Pai que estava no céu deu um sinal para Gabriel. Gabriel vem com voo tão rápido que os demônios correm. Os discípulos ficam tontos. Ele pega Jesus, apoia no seu peito e diz assim: Jesus, o teu Pai não te abandonou. Vai em frente, porque através da tua morte tu vai levar o pessoal de Fragoso, de Magé, do Rio de Janeiro, para morar contigo eternamente nas mansões celestiais. Uma pergunta ele faz para você nessa manhã: crês tu no Filho do Homem? Eu vou encerrar, irmãos, a minha mensagem te contando uma pequena experiência que eu já contei aqui. Eu gosto dessa experiência. Você sabe, quando você casa, você traz para o casamento as suas angústias, seu medo, sua personalidade. Eu casei com 21 anos, 2018. Isso, 2018. Minha esposa era nova também. Ela tinha 19 anos. Seus pais haviam se separado. Ela nunca imaginou que seu pai poderia fazer isso. Um homem da igreja separou da esposa. Isso lhe trouxe traumas. Eu não vou entrar muito no assunto. Trouxe traumas. Foram 3 anos lutando. O diabo colocava na minha cabeça: separa, vai embora, para com isso. Você sabe que um homem, além de encanador, lavador de garagem, lavador de lixo, lavador de banheiro oficial, lavador, dá banho em cachorro, ele também exerce o papel de psicólogo. E as mulheres, por outro lado, é aquela que tem a bola de cristal. Onde eu coloquei a toalha, onde eu coloquei a escova. Esse dia eu estava procurando um óculos, estava no meu rosto. Eu perguntando à minha esposa: tu guardou meu óculos? Ela rindo. Estava bem no meu rosto, irmão. Mas a minha função de psicólogo não estava funcionando. Eu falava com a minha esposa, mas parece que nada resolvia. Era segunda-feira, 3 anos nesse sofrimento. Eu cheguei em casa. Entrei lá no fundo, onde era o nosso quarto. Passando pelo corredor, ouvi alguém soluçando. Era minha esposa chorando. Eu já pensei comigo: as palavras acabaram. O que mais que eu posso fazer, Senhor? Me aproximei dela e assentei ao lado dela. Quando ela chorava, eu a abracei e fiz a oração curta e objetiva. Eu falei: Jesus, onde o Senhor estiver, vem aqui na minha casa e salva a minha família. Irmãos, eu estou na igreja de 27º dia desde os meus 13 anos.
Eu nunca senti a presença de Deus como eu senti naquele dia. Jesus veio, andando pela sala. Eu amo o Mestre Jesus. Eu amo demais. Quando chegar no céu, haverá uma multidão. Os redimidos, vocês estarão lá. Bruna, Gisele, Cláudia, irmã Geralda e a irmã Cida. Eu vou estar lá também. Todos nós estaremos lá, amém? Todos nós. Eu vou ser o último da fila, irmãos. E quando eu chegar perto do amorável Jesus, eu vou pegar na sua mão. Lá estão as marcas provocadas pelo amor, porque Ele nos amou. Eu vou pegar na sua mão. Eu vou começar a chorar. Ele vai enxugar dos meus olhos toda lágrima. Eu vou colocar a sua mão no meu rosto e vou dizer: muito obrigado, Jesus. Eu acredito no teu nome. Crês tu no Filho do Homem? A palavra acreditar, irmão, vem do grego psitel, significa se entregar. Eu poderia mudar a pergunta. A pergunta é: tu não quer se entregar ao Filho do Homem? Posso falar um negócio antes de sair daqui? Essas são minhas últimas palavras nessa pregação. Não importa o teu pecado. Não importa o quão longe você foi. Por mais terrível que você pense seu pecado é, Satanás vai colocar na sua cabeça que Deus não te perdoou, que você está sujo, que você não pode estar diante de Deus. Você não vai ter nem coragem de orar, nem de pegar na Bíblia. Mas o teu pecado é comparado a um grão de arroz lançado na grande montanha do amor de Deus. Ele está disposto a te perdoar. Deus não é um Deus tirano. Ele não é um Deus vingativo que fica observando o que você vai fazer de errado para te punir. Não, a morte de Cristo não foi em vão. Ele morreu para te redimir e para te levar para o céu. A boa notícia é que Ele nunca vai desistir de vocês. Nunca, nunca. Você pode até desistir dele, mas Ele vai atrás de você até a última consequência, até você falar: eu não quero mais. Eles entenderam isso. Vocês entenderam isso, né, Gisele? Bruno? Eles entenderam isso. E hoje eles vão estar selando a decisão ao lado de Cristo Jesus. Eu espero que Deus te abençoe. O Espírito Santo te dê um coração sábio, para que você escolha a melhor parte, que está junto aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ter uma canção? Eu sei que o tempo estendeu um pouco, irmão, mas segure. Nós já vamos para a parte final do batismo. Ela vai cantar. Enquanto ela canta, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ontem. Eu quero que você, irmãos, gaste um momento falando com Deus. Aproveite essa oportunidade. Eu sei que o Espírito Santo está aqui. Pode pôr a música. Você vai fechar os seus olhos e vai colocar para fora tudo que te angustia, tudo que você acha que se afasta de Deus. O Espírito Santo está nessa igreja nessa manhã. Ele vai pegar os teus anseios, os teus pedidos, e Ele vai levar para o trono da graça. Não quer você fechar os olhos e falar com o Senhor? Faça isso agora. Fala: Deus, eu pequei, eu errei, eu fui longe demais. Quantas vezes eu te esperei. Muitas vezes. Tenho saudades de ti. Jesus sente a sua falta, amigo. Quantas vezes Ele quer te abraçar. eu te chamei. Muitas vezes, né? Mas você não quis me ouvir. É o momento de se entregar a Ele. Ele está te chamando. Eu ainda estou aqui. Rasgue o coração para Ele, irmão. Pode falar para Ele. Te espero. Essa música é para você. Quantas lágrimas. Quantas lágrimas eu chorei por ti. Foram muitas. Vendo você se ferir. Eu sei que tem coração ferido aqui nessa manhã. Eu queria muito te ajudar. Sim. Mas você não me deixou. Eu ainda estou aqui. Ele está aqui nessa manhã. Te espero. Ele não voltou ainda porque ele está te esperando, amigo. Me ouvi, quero ser o teu farol, te trazer
sol te abraçar. Fale com o Senhor. E ser teu Pai para sempre, para sempre quero ouvir tua oração, te curar com minhas mãos e sentir meu filho aqui comigo. Eu te espero. O Senhor está aqui com o braço estendido para você. Ele quer te dar paz, quer te dar alívio, quer te trazer refrigério. Nenhuma oração é perdida, nenhum pecado não pode ser perdoado. Ouça a voz do Senhor nessa canção. Eu ainda estou aqui. Ele está aqui ainda te esperando. Te espero. Em breve o Me céu vai ser ouvi, quero ser o teu farol, te trazer a luz do sol, te abraçar e ser teu Pai para sempre, para sempre quero ouvir tua oração, te curar com minhas mãos e sentir meu filho aqui comigo. Eu te espero. O Senhor te espera. Jesus é maravilhoso, irmãos. Eu sei que nessa manhã o Senhor falou no teu coração. Não há tarde demais. Não é tarde. Ainda há chance de salvação. Teu Pai para sempre quero ouvir a tua oração, te curar com minhas mãos e sentir meu filho aqui comigo. Eu te espero. Amém, Senhor. Amém? Esse é o Senhor Jesus. Ele é maravilhoso. Eu não conheço ninguém igual. Eu sinto tanta falta dele, irmãos. Eu vou falar um negócio para vocês. Se eu não nasci para ver a face do Mestre, eu preferia não ter nascido. Eu fui feito para isso, para ir para o céu. Mas eu peco tanto, irmãos, tanto. Não é possível que eu firo tanto o coração do meu Mestre. Mas eu imagino lá do trono olhando para mim com um olhar de compaixão e me dando mais uma chance, mais uma chance, mais uma chance. Algumas feras precisam ser terminadas aqui nessa igreja.
pessoas que precisam retornar para os braços do Pai. Acabou, filho, as férias? Dani, seu nome já está escrito no céu. Falta apenas um passo. Você sabe qual é? Um passo. Ontem, alguém muito especial esteve aqui. Você ficou muito feliz, né? E Deus falou o coração. Pode ser o começo de uma restauração, de um novo homem. Mas o Senhor te espera para o selamento final. Muito em breve Ele vem te buscar, você e sua família. Você não vai para o céu só. Pessoas que você ama estará contigo lá. Tem outras pessoas aqui, irmãos, que precisam renovar o pacto com Deus. Dessa vez eu quero fazer diferente. Eu vou apelar. Eu sei que preciso apelar. O Senhor me trouxe aqui. Eu não sei quando eu vou voltar no Rio, nessa igreja. Esse é meu papel, irmãos. Deus me chamou para isso. Se há pessoas aqui que se sentiu curado, se sentiu tocada, falar: Senhor, eu acredito no Teu nome. Eu aceito o Teu sacrifício por mim. Como foi cantado, Ele está te esperando. Você não vai vir aqui à frente para eu orar por você? Você não quer vir aqui? Eu quero orar por você. Quem vai ser o primeiro homem, a primeira mulher, que quer dizer: Senhor, eu entendi a mensagem, foi para mim. Fui tocado por Ti. Você não vai vir aqui? Meu apelo é para você que já se afastou do Senhor também. Você que quer renovar o pacto com Ele. Hoje é dia de salvação. Deus está te chamando, irmão. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Há mais alguém? Deus está te chamando. Eu vou apelar mais. É a sua chance, irmão. Há mais alguém? Falar: Senhor, quero me entregar a Teus braços. Quero renovar o meu pacto contigo. Deus está te chamando. Eu posso encerrar meu apelo. Eu sei que tem pessoas que estão sendo tocadas por Deus. É a sua chance. Não fica tímido ou tímida. Eu só quero entregar a tua vida nas mãos do Senhor. Mas alguém quer se juntar a esse grupo? Mas alguém quer vir aqui? Mas alguém quer falar: Senhor, eu quero entregar minha vida em Tuas mãos. Quero renovar meu pacto. Eu quero Te esperar de braços abertos, Senhor. Quero ir para o céu. Amém? Amém? Amém, né? Amém. Eu vou encerrar meu apelo. Vocês podem ficar em pé. Eu vou orar por vocês. Amém. Amém. Bom, irmãos, muito obrigado por vocês vieram aqui à frente, né? Tem várias pessoas aqui especiais para mim. Todos vocês são. Né, meu amigo Lucas? Eu orei tanto por ti. Eu vou continuar orando, claro. Mas por um momento eu pensava que hoje era o seu dia do batismo. Eu não apelei para você. Você viu que eu não apelei. Mas eu orei. Falei: Deus, me dá esse presente. Eu não sei se vai ser hoje ou quando vai ser. Mas eu falei para Deus. Deus colocou o seu nome no meu coração. E eu vou levar você para sempre, amigo. Eu vou continuar orando até se cumprir aquilo que eu falei. Eu não sou profeta não, tá? Eu quero ver um dia você pregando e testemunhando do amor de Deus. Né, irmão Samuel? Tão sensível à palavra de Deus. Deus lhe trouxe aqui, irmã. Sei que você é uma mulher sensível à voz de Deus. Deus está trabalhando na sua família. É só o começo. Tem pessoas aqui especiais, tão dedicadas a você, né? Nunca saia dos caminhos do Senhor. Deus te deu um dom. Um eu recebi ontem. Você desenhou meu nome. E outro é Libras. Através disso você pode salvar várias pessoas para o reino de Deus. Dani, não sei se vai ser hoje ou quando vai ser, mas breve eu quero receber a notícia.
Dani se batizou, recebeu a decisão ao lado de Jesus. Todos vocês, né, irmão? Tão especial. Vocês também. Eu levo vocês no meu coração, todos vocês. Breve nós estaremos em casa, lá no céu, que o Senhor preparou para cada um de nós. Você também estará lá, né? Você estará lá. Sua série vai acabar breve, filho. O Senhor te espera de braços abertos. Eu já te falei isso, que Ele conhece e sonda o teu coração. E eu já falei e eu afirmo. E o seu nome está escrito nas palmas da mão dEle. Ele vem te buscar também, quando Ele voltar naquele grande dia. Feche seus olhos. Pai Celestial, nós estamos aqui diante da Tua gloriosa presença. Muito obrigado, Jesus, pelo Teu amor, pela Tua morte de cruz. Primeiramente, Senhor, eu te apresento essas pessoas que vieram aqui à frente. Jovens, adultos, mães, filhos, esposos, esposas. Eles têm alguma coisa para te pedir. É teu povo, Senhor. Tu morreu por eles. Por isso eu te peço, responde e atende às orações de acordo com a tua vontade. Abençoe esta congregação. Abençoe os batizandos, Senhor. E hoje é a festa no céu e nós também estamos felizes. Ó Senhor, aproveite essa oportunidade e oro pelo irmão Jorge. O Senhor sabe o carinho que eu peguei por ele. Jorge se tornou meu pai nesse lugar. Eu o amo, Senhor. Dê força ao irmão Jorge. Dê força ao pastor e à sua família, aos líderes dessa igreja. E que essa igreja continue fervorosa até o breve retorno de Jesus. Abençoe as visitas que estão aqui, nossos irmãos, a família da irmã Cláudia, sua filha, seu genro, seu esposo, seu filho, sua nora. Os cubra, Senhor, do teu amor e da tua graça. Os filhos da irmã Geralda, que são tementes a ti, muito em breve, Senhor, eles estarão em definitivo retornando para os braços do Pai. Abençoe cada um de nós e dá-nos o teu perdão. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.